Good morning, good afternoon and good evening. Bom dia, boa tarde e boa noite. 20 minutos de conversação intermediária, ou seja, no último vídeo a gente fez no nível básico e agora a gente vai dificultar um pouquinho mais. Uma conversação que hoje você vai aprender. Uma conversação com vocabulário um pouco mais complexo no nível intermediário. E também, ao longo dessa aula, eu vou pedir para que você abra seu caderno, anote as traduções e você entenda o porquê que é esse nível de intermediário. Quais palavrinhas você aprendendo aí na sua casa, você já vai estar com o pé dentro do nível intermediário. Bom, vamos começar então com a conversação. E a gente vai iniciar com Hi, how are you today? Então, Hi, how are you today? Significa Oi, como você está today? Hoje. E antes da gente continuar com a resposta, eu quero que você abra o caderno e você escreva a tradução. Propositalmente eu estou fazendo isso, não tem a tradução aqui, porque se você for um aluno que absorve melhor as informações escrevendo, isso daqui já vai ser muito útil para você. E é claro, a gente vai ver essa aula de todas as maneiras. Se você for um aluno visual, auditivo, sinestésico, a gente vai abordar todas essas maneiras para você realmente absorver esse conteúdo da melhor forma. Curte, compartilhe esse vídeo para alguém que precisa aprender inglês e vamos continuar. Então, abre aí, você vai escrever Hi, how are you today? Significa Oi, como vai você hoje? E aí, ele responde I'm good, thanks, tired, but overall I'm fine. How about you? Então tá. Então aqui você já vê que não é I'm fine nem I'm good. Aqui a gente tem uma resposta mais extensa, tá? Então vai funcionar assim. Eu vou fazer a pergunta, eu vou falar a tradução da resposta e a gente vai para o exercício de pronúncia, que é extremamente importante, tá? Então vamos lá. Hi, how are you today? Significa Oi, como vai você hoje? E ele responde I'm good, thanks, tired, but overall I'm fine. How about you? Então vamos lá. I'm good. Estou bem. Thanks. Escreve aí. Thanks igual obrigado. Tired. Alguém sabe o que é tired? Tired igual cansado. But overall, coloca aí, but overall igual, mas no geral, I'm fine. Estou bem. How about you? Aqui ele devolve. E você? How about you? E você? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria e sobre você, mas how about you? A gente pode traduzir também como e você. Então agora vamos para o exercício de pronúncia. Eu vou falar uma vez, você repete, tá? Então, Hi, how are you today? Mais uma vez. Hi, how are you today? Perfeito. Agora eu vou ler a resposta e você repete junto comigo. I'm good, thanks, tired, but overall I'm fine. How about you? Mais uma vez. I'm good, thanks, tired, but overall I'm fine. How about you? Perfect. Vamos continuar. I'm doing well, thank you. So, let's talk about your daily routine. What time do you usually wake up? Então, ó, estou indo bem, obrigado. Coloca aí, I'm doing well, estou indo bem. Thank you, igual, obrigado. So, igual, então. Let's talk about your daily routine. Então, quando eu estou falando let's talk about your daily routine, significa vamos falar sobre a sua rotina diária, certo? Então, coloca aí, let's talk about your daily routine, igual, vamos falar sobre sua rotina diária. E a pergunta inicial que ele faz é What time do you usually wake up? Usually é um advérbio de frequência. A gente fala às vezes que é sometimes, nunca. Como que é nunca? Never. Sempre, como que é always. Então, quando a gente está no nível intermediário, a gente utiliza bastante advérbios de frequência. Aqui já é uma dica para você aprofundar o seu conhecimento em advérbios de frequência em inglês, para você estar já no nível intermediário e utilizar isso da forma correta, tá? Então, what time do you usually wake up? Qual horário você geralmente
acorda. Então, ó, qual horário você geralmente acorda? Coloca aí. What time do you usually wake up? Igual, qual hora você geralmente acorda? E ele responde, I normally wake up at 6:30 in the morning. Então, eu normalmente acordo às 6:30 da manhã. E olha só, normally já é um outro advérbio de frequência aqui. Normally significa normalmente. Então, I normally wake up at 6:30 in the morning. Eu normalmente acordo às 6:30 da manhã, tá? Às 6:30 da manhã. Então, você vai colocar aí, I normally wake up, eu normalmente acordo at 6:30 in the morning, às 6:30 da manhã, tá? Então, mais uma vez, exercício de pronúncia, eu falo, você repete. I'm doing well, thank you. So, let's talk about your daily routine. What time do you usually wake up? Você, vai lá. Mais uma vez, I'm doing well, thank you. So, let's talk about your daily routine. What time do you usually wake up? Perfect. Agora você vai repetir comigo, ó, a resposta. I normally wake up at 6:30 in the morning. Mais uma vez. I normally wake up at 6:30 in the morning. Perfeito, vamos continuar. Então ele fala o seguinte, ó. That's early. What's the first thing you do after you get up? Ele fala o seguinte, ó. Isso é cedo. Qual é a primeira coisa que você faz depois que você levanta, tá? Então coloca aí a tradução. That's early. What's the first thing you do after you get up? É igual. Isso é cedo. Qual é a primeira coisa que você faz after, depois que você levanta, tá bom? E aí ele responde, I brush my teeth and take a shower. Then I have breakfast. Então essa é a atividade. I brush my teeth, igual eu escovo meus dentes. And I take a shower. E eu tomo que é shower, pessoal? Banho. Then, então, I have breakfast. Eu tomo café da manhã. Breakfast, lunch, dinner. Vai ser sempre o verbo have antes. Para significar almocei, jantei, eu tomei café da manhã. Tá bom? No tempo verbal do passado, é você colocar o had. No caso aqui, ele fala eu tomo, né? Café da manhã. Então, por isso que tá have. Então, coloca a tradução aí. I brush my teeth and I take a shower. Eu escovo meus dentes e eu tomo um banho. Then I have breakfast. E aí, então, eu tomo café da manhã. Exercício de pronúncia. Eu vou falar uma vez, você repete. That's early. What's the first thing you do after you get up? Mais uma vez. That's early. What's the first thing you do after you get up? Perfeito, agora você vai responder. Repete comigo. I brush my teeth and take a shower. Then I have breakfast. Perfeito. Olha esse TH. Teeth não faz F, tá? Se você se pegar fazendo F, corrige para TH. Teeth, língua entre os dentes. Mais uma vez. I brush my teeth and take a shower. Then I have breakfast. Você. Perfect. A seguinte pergunta é: What do you usually have for breakfast? O que você geralmente tem para o café da manhã, né? Então coloca aí: What do you usually have for breakfast? O que você geralmente tem para o café da manhã? E ele responde: I usually eat toast with eggs, bacon, pancakes and drink coffee. Então, ó, eu geralmente como toast, que é torrada, with eggs, com ovos, bacon, que é bacon, né? O pessoal fala bacon, bacon, pancakes, que é panquecas, and drink coffee, e tomo café. Então pode ir anotando aí a tradução. Essa parte é extremamente importante, porque a gente está praticando já você olhar para a palavra, digitar a tradução, entender o contexto dessa sequência, tá bom? De palavras. Vamos continuar. Vamos para o exercício de pronúncia. Eu vou falar, você repete. What do you usually have for breakfast? Mais uma vez. What do you usually have for breakfast? Repete comigo a resposta. I usually eat toast with eggs, bacon, pancakes and drink coffee.
Mais uma vez. I usually eat toast with eggs, bacon, pancakes, and drink coffee. Perfect. Vamos continuar. Sounds delicious. Isso daqui, o sounds, é soa delicioso, tá? And what time do you start work or school? Aqui ele faz a pergunta, ó. E qual horário você começa work, que é trabalho, or school, ou escola? Coloca aí a tradução, escreve comigo. E ele responde, I start work at 8 a.m. Eu começo o quê? Work, trabalho, então eu começo a trabalhar às 8 da manhã. So I leave home around 7:30. Então eu saio de casa por volta das 7:30. Leave é ir embora, partir, deixar. No contexto aqui, eu saio, tá? De casa por volta. Around por volta, 7:30. Tá anotando a tradução? Super importante. Vamos lá. How do you get to work? Como que você vai ao trabalho? E ele fala, I drive. It takes me about 20 minutes. Eu dirijo. I drive igual. Eu dirijo. It takes me about 20 minutes. Então, demora por volta de 20 minutos. Propositalmente, eu li aqui 2 perguntas e 2 respostas para a gente ter um exercício de pronúncia mais prolongado. Vamos dificultando ao longo da aula. Vamos lá, então. Eu vou falar, você repete. I usually eat toast with eggs, bacon, pancakes, and drink coffee. Seguinte frase, repete comigo. Sounds delicious. And what time do you start work or school? Seguinte frase, repete comigo. I start work at 8 a.m. So I leave home around 7:30. Seguinte pergunta. How do you get to work? Repete comigo. E ele responde o seguinte, fala comigo, repete comigo aqui, ó. I drive. It takes me about 20 minutes. Perfeito. E ele fala o seguinte, nice. And what do you do in the evening when you finish work? Então, ele fala o seguinte, bom, e o que você faz? What do you do? Faz. O que você faz in the evening, à noite, quando você termina o trabalho? Tá colocando a tradução? Tá colocando a tradução, extremamente importante. E ele responde o seguinte, I usually relax. Então, eu geralmente relaxo. Sometimes, outro advérbio aqui, lembra que eu falei no início do vídeo? Sometimes é às vezes. Vai anotando esses advérbios de frequência para você começar a utilizar com mais frequência, tá? Então, sometimes I cook dinner. Às vezes eu cozinho o jantar, né? Watch a series or read a book. Então, watch a series é assistir o quê? Uma série. Ou read a book. Alguém sabe o que é isso? Ou read a book ou leio um livro, tá? Vamos continuar aqui. Great! What kind of series do you like? Ótimo! Qual tipo de série você gosta? E ele responde o seguinte, I like crime dramas and documentaries. Então vamos traduzir aqui. Great. Coloca aí great igual ótimo. What kind of series do you like? What kind? Quais tipos? What kind of series do you like? Quais tipos de série você like? Gosta? E ele responde, I like, eu gosto. Crime dramas, ou seja, criminais de drama. And documentaries, e documentários. Tá anotando aí? Proporcionalmente, eu fiz 2 vezes aqui, 2 perguntas, 2 respostas, exercício de pronúncia. Eu vou falar agora, estou falando só uma vez. Eu vou falar uma vez, você repete comigo. How do you get to work? I drive. It takes me about 20 minutes. Vamos lá, exercício de pronúncia. Eu vou falar a frase, assim que eu terminar a frase, eu deixo um tempo para você responder. Fala comigo. Depois que eu terminar, repete comigo aqui, ó. Nice. And what do you do in the evening when you finish work? I usually relax. Sometimes I cook dinner, watch a series or read a book. Você, vai lá. Great! What kind of series do you like? Repete comigo.
I like crime dramas and documentaries. Perfeito. Seguindo, ele fala me too. O que é me too? Eu também. Me too, eu também. Do you do anything special on the weekends? Você faz. Do you do? Sempre esse do you do, você faz, você faz. Do you do anything special on the weekends? Anything. Alguma coisa especial on the weekend? O que é weekend? Porque week a gente sabe que é semana. E weekend? End. Final. Então, final de semana. Você faz alguma coisa especial no final de semana? Tá anotando aí a tradução. Eu tô pegando no pé. Anota a tradução que essa é justamente a parte do exercício. Você ler, interpretar, escrever a tradução e pronunciar junto comigo. Yes, on weekends I like to go hiking or meet friends for lunch. Eu gosto de ir fazer caminhadas ou meet friends for lunch. Ou encontrar amigos para lunch. Breakfast é café da manhã. E lunch é o quê? Não é lanche, é almoço. Ou encontrar amigos para o almoço, tá? That's awesome. O que é awesome? Isso é incrível, né? A gente até fala de top, né? Então, ó, that's awesome. Isso é incrível. Do you play any sports or have any hobbies? Então aqui, ó, em vez de eu falar do you do, você faz, eu já coloquei um verbo em seguida. Do you play significa você pratica nesse contexto. Play pode ser jogar, brincar, tocar, mas nesse, ó, any sports. Então, do you play any sports or have any hobbies? Significa você pratica alguns esportes ou tem alguns hobbies? E aí, você colocando a tradução, a gente já vai fazer o exercício de pronúncia. Eu vou falar uma vez, você repete. Me too. Do you do anything special on the weekends? Você, vai lá. Yes, on weekends I like to go hiking or meet friends for lunch. Repete comigo. That's awesome. Do you play any sports or have any hobbies? E aí, ele responde. I play soccer on Sundays. Então, ó, eu jogo, já mudou a tradução. Eu jogo futebol aos domingos. And I also enjoy playing the guitar. E eu também aprecio tocar a guitarra. Olha só, então aqui você já viu que play tem diferentes traduções, tem diferentes significados, dependendo do contexto, tá? E aqui você consegue ver claramente isso. Eu também aprecio tocar guitarra, tá? E ele falou o seguinte, that's cool. How long have you been playing the guitar? E ele fala, that's cool, isso é legal. How long, quanto tempo have you been playing the guitar? Você tem tocado a guitarra. Você tem tocado a guitarra. E ele fala o seguinte, ó, for about 2 years now. Por volta de 2 anos agora. E ele fala, that's impressive. Thanks for sharing your routine with me. E ele responde, thank you, it was a nice conversation. Quando ele fala, that's impressive, isso é impressionante. Thanks for sharing. Obrigado por compartilhar your routine with me. Sua rotina comigo, tá? E ele agradece. Thank you. Obrigado. It was a nice conversation. Foi uma boa conversa, tá? Então, último exercício de pronúncia. Coloca a tradução aí. Se você perdeu alguma palavrinha, volta o vídeo, escuta a tradução que eu falo e coloca alguma palavrinha que você não conhecia, a tradução. Isso ajuda muito. Eu propositalmente fiz isso. Apresentei só slide para você olhar em inglês, para você praticar a escrita. Porque eu gosto de praticar todas as maneiras. O aluno que é visual, que absorve melhor visualizando. O aluno que absorve melhor escrevendo. Escutando, falando. Então, tirar dúvida, eu já vou fazer todas as maneiras para você absorver esse conteúdo da melhor forma. Vamos lá. Eu vou falar, você vai repetir. That's cool. How long have you been playing the guitar? E ele responde, for about 2 years now. Repete comigo, hein? Eu vou falar, você repete. That's impressive. Thanks for sharing your routine with me.
E por último, thank you. It was a nice conversation. Você, mais uma vez, thank you. It was a nice conversation. Perfeito. Então, aqui você já viu que no nível de conversação intermediário a gente já deixou um pouco mais difícil do que o último vídeo que a gente fez no nível básico. E também no próximo vídeo vai ter o nível avançado. Se você ir para o próximo vídeo, vai ter um nível avançado que a gente vai aprofundando mais e mais um tipo de vocabulário específico que talvez você ainda não conheça e etc. Tá bom? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Curte, compartilha, se inscreve. Obviamente, todo sábado tem vídeo novo para você, tá bom? E se você gostou do jeito que eu leciono, se você quer que eu seja o seu professor, nós temos inúmeros treinamentos como Inglês em 5, Inglês Sem Barreiras, Premium Classes. Todos os links estão aqui na descrição. Se você quer conhecer um pouco mais sobre mim, você descobrir como que eu vim parar aqui no Brasil, no Instagram, eu posto sobre o meu dia a dia, né? Eu lecionando para os meus alunos, vídeos tipo de vlog, TikTok, tem um curso gratuito do 0 ao avançar em 180 dias, ou seja, eu postei um vídeo por dia durante 6 meses de forma gratuita para ajudar você a aprender inglês. E, novamente, muito obrigado and I'll see you next time. Bye, bye!